Eu quero que vocês se lembrem de um dia que vocês estavam passeando pelo centro da cidade de vocês. Um local movimentado, com vai e vem de pessoas, cheio de comércio. Quantas pessoas em situação de rua vocês encontram por lá? Vocês já pararam para pensar como elas sobrevivem? Quantas dessas pessoas em situação de rua que vocês encontram são mulheres? Quando eu parei para pesquisar sobre essa população, logo de cara eu já me vi em um contexto caótico de informações. Para vocês terem uma ideia, segundo a Prefeitura de Curitiba, cidade onde eu moro, o número de habitantes que vive nessa situação é de aproximadamente 2.300 pessoas. Pesquisando mais, eu acabei conhecendo o Movimento Nacional da População em Situação de Rua e descobri que, na verdade, o número de pessoas nessa situação é de 4.000 pessoas. Então, a gente não sabe nem ao certo essa quantidade. Nem o IBGE pode falar isso para a gente. Quando a gente está andando pelo centro da cidade, movidos pelo sentimento de culpa e de medo, a gente tende a ignorar essas pessoas. Elas são invisíveis aos nossos olhos. E isso se trata de um ato de desumanização. Para vocês pensarem um pouco, há um ranking que avalia o nível de solidariedade de 146 países. O Brasil era classificado nele na posição de número 75. E, em 2018, ele foi rebaixado para a posição de número 122. Isso significa que a gente precisa urgentemente humanizar essa população e nos humanizar. A gente precisa parar para pensar que esse grupo é heterogêneo, que ele é formado por homens, por mulheres, por crianças, por famílias. A gente precisa se dar conta que uma pessoa em situação de rua possa ser uma mulher em situação de rua e que ela tem necessidades diferentes da de um homem. Mulheres em situação de rua é um assunto raramente discutido. E elas têm problemas particulares só delas, como, por exemplo, ficar grávida e não ter o auxílio necessário, as agressões sexuais que ocorrem frequentemente, e elas também menstruam. Foi um choque para mim que caiu essa ficha, porque eu, como mulher, que menstruo todos os meses, nunca havia parado para pensar que elas também passam por isso. E como elas passam por isso. Então, se imagine no lugar de uma mulher em situação de rua. Você está com fome, você está com frio, está com cólica, você está menstruada. Você só tem a roupa do corpo e acabou de manchá-la com sangue. Você não tem um banheiro público para poder se limpar, muito menos um absorvente para poder se trocar. Em 2014, a ONU ela declarou que o acesso a produtos de higiene menstrual era um caso de saúde pública mundial. É um direito de todas. Mesmo assim, em muitos países, muitas mulheres ainda sofrem do problema de pobreza menstrual. Esse termo se diz respeito àquelas mulheres que não têm renda, que não têm dinheiro, para estar comprando produtos de higiene menstrual, para estar comprando absorventes. E isso não acontece só com as mulheres em situação de rua. Acontece com as mulheres que têm baixa renda, acontece com as presidiárias, acontece com adolescentes que têm a primeira menstruação e deixam de frequentar a escola por não ter um absorvente. Para vocês terem uma ideia, a mulher passa 3.000 dias da sua vida menstruando. E isso é um gasto de 10 a 15 mil absorventes. E é uma conta que o homem não precisa se preocupar. É um gasto da mulher. Ela precisa calcular o quanto que ela vai gastar com comida e o quanto ela vai gastar com produtos de higiene. Em 2018, eu fiz um curso que era de soluções de impacto para o futuro. Ele tinha como base de ensino os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E foi aí que eu me deparei com o primeiro deles, que era a erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza em todos os lugares, de todas as formas. E eu comecei a me perguntar quais eram esses lugares e quais eram essas formas.
E com o lema Agir local para ter impacto global, eu comecei a procurar a pobreza na cidade de Curitiba. E foi aí que eu me deparei com as pessoas em situação de rua. E foi aí que eu me deparei com as mulheres em situação de rua. E vi que a pobreza afeta até o ato de menstruar. As mulheres em situação de rua, elas estão em um contexto extremo. Elas não têm um banheiro para poder utilizar, elas não têm essa estrutura. Então, elas precisam ter certa resiliência para estar passando pelo período menstrual. Elas acabam improvisando seus absorventes com pedaços de tecido, com papelão e até com sacolas plásticas. Foi aí, então, que me surgiu a ideia de reinventar o absorvente, de forma que ele fosse prático, higiênico e universal. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, então, são os absorventes reutilizáveis, como o coletor de plástico, a calcinha absorvente e até o absorvente de tecido. Só que elas não têm um fator muito importante para estar usando esses produtos, que é o acesso à água limpa. Elas não têm como fazer a higienização deles. E no caso do coletor, elas não teriam nem onde estar descartando o sangue coletado. Outro problema encontrado também foi que muitas delas nem sequer têm roupas íntimas. O absorvente externo é o mais comum de todos e ele vai na calcinha. Se ela não tem calcinha, como que ela ia utilizar? Então, eu decidi repensar o absorvente interno. Mas eu queria que ele ainda fosse sustentável, já que ele vai ser descartável. E foi lá na Índia, um país com alto índice de pobreza menstrual, que eu encontrei uma empresa que está fabricando absorventes com fibra de banana, como forma de baratear eles e de eles serem mais sustentáveis. Lá eles estão fazendo, então, absorventes externos com a fibra de banana. E eu vou fazer um absorvente interno com a fibra de banana. Eu vou fazer o Maria. O Maria, ele é um absorvente que vem em formato de rolo, tipo de papel higiênico. E ele vem com o intuito de ser distribuído pelo governo, em postos de saúde, em escolas, em vários lugares da cidade. Ele funciona assim. Vai funcionar de acordo com o fluxo menstrual da mulher. Então, se ele estiver vindo menor, ela vai destacar um pedaço menor desse rolo. Se ele estiver vindo maior, ela vai destacar um pedaço maior. Depois, ela só enrola e está pronto o absorvente interno. Ela usa e depois pode descartar no lixo. Eu escolhi o nome do projeto de Maria porque eu queria tirar do anonimato todas essas mulheres. São Marias em situação de rua, são Marias de baixa renda, são Marias presidiárias, são Marias que querem frequentar a escola. Acabar com a pobreza menstrual é um passo adiante na igualdade de gênero. Imaginem um mundo onde a mulher ela não precisa se preocupar com o absorvente. Muito menos que a menstruação seja um problema e um tabu. A gente precisa lutar para que as mulheres consigam frequentar lugares de trabalho, consigam frequentar escolas, consigam se desenvolver e que o absorvente não seja um empecilho. A gente precisa lutar para que o acesso ao produto de higiene menstrual seja um direito e não um privilégio. Obrigada.